tema da cura volta a ser o assunto da conversa em 9 minutos, um assunto que tem vários matizes, várias origens, várias fontes, várias abordagens, mas sempre desperta um grande interesse do nosso telespectador. Vamos conversar hoje com um médico que atua na área, que participa dos congressos da Sociedade Espírita Capixaba já há alguns anos, que vem e que tratou de um tema recentemente no Congresso Nacional, que é a cirurgia espiritual. Vou conversar com o médico, o cardiologista Wilson Ayub sobre esse assunto. Doutor Wilson, o senhor esteve recentemente no Congresso da Associação Médica Espírita Brasileira, né, e proferiu palestra sobre esse tema, cirurgia espiritual. Explica para nós a cirurgia espiritual. Então, esse tema a gente levou no Congresso em função de que é um tema muito propagado mesmo pela mídia, né? Há pouco tempo teve o Giannichini, foi feito um tratamento do seu linfoma com médium lá em São Paulo. Vários personagens ilustres aí têm feito esse tratamento e pouco estudado ainda, tanto pelo meio científico quanto pelo próprio meio religioso, que é um tratamento que envolve também energias espirituais, né? Então a gente propôs estudar sobre isso, fazer um levantamento, se existe mesmo, se existe estatisticamente, isso é uma coisa que está tendo resultado, e qual o mecanismo, como que isso se processa. Então isso foi abordar lá como se processa da cura espiritual. E a gente viu que de fato tem resultados, a gente não é à toa que a procura é muito grande, né? A gente vê aí esses médiuns, João de Deus, outros médiuns em Florianópolis, por exemplo, tem um centro lá, é o Núcleo Espírita Nosso Lar, que atende cerca de 1.000 pessoas por semana. E no Rio também, acho que é o Frei Luís, se não me engano, tem mais de 1.000 pessoas por semana. E com resultados bons, né? Resultados que são... Não existe, de fato, um trabalho estatisticamente comprovando isso aí, mas na prática a gente vê que tem resultados. Então a gente quer saber o que está acontecendo aí. Inclusive nós, da Associação Médico Espírita, estamos fazendo um trabalho desse tipo também junto ao Centro Espírita Allan Kardec, que é o projeto Bezerra de Menezes, fazer um tratamento holístico do paciente, um tratamento integral, olhando não só o aspecto físico, como o aspecto emocional e o aspecto espiritual, né, o sentimento da pessoa, tentando abordar isso tudo aí no aspecto para ver se tentando obter a cura integral, né, não a cura paliativa, né, que a gente acha que essas intervenções que são feitas só no corpo físico, seja intervenção médica, mesmo essa intervenção com cirurgia espiritual que é feita, são intervenções paliativas, porque a doença nasce mais lá no desequilíbrio, desarmonia da alma. E aí que a gente tem que trabalhar, né, na conscientização da pessoa, na mudança de padrão vibratório, as pessoas se conscientizarem da necessidade do perdão, trabalhar o ódio, a mágoa. E é isso que vai trazer e desenvolver o amor, né? Que é a terapia por excelência. Ela que vai atacar, vai trabalhar, atuar nos tecidos mais sutis da alma, lá na profundidade, harmonizando o ser como um todo. Então essa é a proposta. Agora, cirurgias que são feitas, a gente chama de cirurgia espiritual, mas o termo é inadequado. O termo é inadequado no sentido que a cirurgia implica num processo de uma intervenção, uma incisão, um corte. E a gente sabe que não há necessidade disso. São terapias energéticas, como o reiki, como o passe. Na verdade, é um passe focado, né? É um reiki focado naquela região que você quer trabalhar. E como é uma energia, não precisa de ter cortes, incisões, introdução de pinças, nada disso. Isso aí é mais uma coisa espetacular, uma coisa midiática, né? Que alguns argumentam que é para impressionar quem está sendo curado, mas a gente sabe que não há necessidade, inclusive tem riscos, e você está infringindo, inclusive, o código de ética, né? Quando você aplica algum procedimento invasivo, sem os recursos, sem os cuidados de prevenção, né? De infecção e tudo mais, né? Sim, mas então vocês consideram que a doença, no caso, quando ela se manifesta no corpo, ela está sendo reflexo de um problema que em outras esferas da individualidade da pessoa. Exatamente. Dentro da doutrina espírita, né, a gente conceitua a doença como uma desarmonia, um desequilíbrio da alma. É ali que nasce toda a desarmonia que vai refletir, né, no corpo físico,
através do corpo energético, né? Nós estamos falando, né? Agora, doutor Wilson, veja bem, mas a resolutividade dessa cirurgia, o senhor tem constatado, não vou tratar de evidência científica, porque eu acho que essa palavra é mal colocada, muito mal colocada. Às vezes pressupõe até uma certa arrogância, né? O senhor tem constatado a efetividade, resolutividade, há situações de cura, se constata cura, mesmo nesse caráter que você falou aí, um paliativo. Porque uma doença é uma contratação de longo prazo, né? Entendi. Normalmente, doença é uma coisa que a pessoa adquire a longo prazo. Ela não vai resolver de uma... Ela não irrompe assim Exatamente. no corpo, né? É. E vocês têm constatado uma prática, assim, uma cura? Olha, isso a gente tem visto muito. Tem visto casos individuais, principalmente na área do câncer, da oncologia, né? Pessoas que se libertam de uma doença que era considerada até incurável. E eu tenho casos meu próprio que eu já vi, tem relatos, vários relatos de pessoas que conseguiram curas assim, mesmo que sejam temporárias, mas alívio, né, do seu problema, um câncer, considerado tratamento, através dessa energia magnética, energia fluídica, que a gente chama, né, dessa aplicação de uma terapia energética. Isso ocorre, existe isso e a gente sabe. Agora, que não existe cura milagrosa, como você falou muito bem aí, né? É uma cura imediata naquele momento, mas se a pessoa não sustentar uma mudança de comportamento, de atitude, da forma de agir, de sentir, de se comportar emocionalmente, ele não vai conseguir sustentar. A doença volta porque a desarmonia continua ali. Então, na realidade, é como se fosse uma trégua, né? Você dá um alívio imediato para um paciente que tem seus méritos também para conseguir isso, né? Ele está buscando também, geralmente são pacientes que estão buscando. Ele consegue um alívio imediato para ele poder depois trabalhar e não, como Jesus falava, né? Eis que estás curado, vá e não peques mais, para que não se suceda as coisas pior. Em 9 minutos nós estamos conversando com o médico Wilson Ayub, do cardiologista. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o médico Wilson Ayub. Estamos falando a respeito de cirurgia e de curas espirituais. Doutor Wilson, também a medicina no oriental trabalha muito com esse conceito que vocês consideram na medicina, na sociedade médico-espírita, né? A associação clara que tem de sentimentos e emoções com doenças. Inclusive, eles, no caso da China, eles identificam órgãos do corpo específicos que acolhem cada tipo desse sentimento. Ou seja, na verdade, o que vocês estão fazendo, convergindo, parece que é um momento, até da sociedade humana favorável, estão convergindo todo mundo para o conceito do holismo, né? Como é que você vai tratar uma pessoa se você não tratar o emocional dela? Como é que você vai tratar um corpo se você não trabalha a dimensão espiritual? Ou seja, no caso, parece que a questão da consciência está implícita, né? Com certeza. Aquilo que você falou antes no bloco anterior diz respeito à chamada, aquilo que vocês falam no espiritismo de reforma moral. Reforma íntima. Reforma íntima. Reforma íntima, exatamente. Aquilo que a gente estava até comentando, né? A medicina vem evoluindo, né, com o tempo, de acordo com os conhecimentos, né, da época. Você vê que há poucos séculos atrás, acreditava-se que a doença tinha origem no sangue. Então, qual era a terapia que se fazia? Sangria, né? Tirava sangue, uma terapia que até provocou talvez mais mortes do que benefício, né? Depois, agora a gente está vivendo a época do mecanismo do corpo, né? A hegemonia do corpo, né? A doença localizada no físico, né? As terapias estão evoluindo cada vez mais, os medicamentos, as cirurgias, uma evolução tecnológica enorme. A gente vê que a cura das doenças ainda não está tendo o mesmo progresso do que está tendo a tecnologia. As doenças continuam aí infringindo, né? Você vê o câncer com toda essa campanha de prevenção, de quimioterapia, de tratamento, continua com a mesma, talvez até mais do que antes. Então, agora, qual é a nossa proposta, como você falou? É atuar, saber que a doença está mais fundo, né? E mais fundo, né? O problema, quanto mais fundo no problema, mais você volta nele, mais resolutivo você é. Então, sabendo que a doença está no desequilíbrio da alma, é aí que nós temos que atuar. É aí que é a atuação efetiva, né? A cura definitiva, como você falou, né? Então, através da reforma moral,
É trabalhar os seus sentimentos, trabalhar o sentimento que a gente vê que causa, talvez o maior causador dos problemas é a mágoa, o ódio, né? Quer dizer, o perdão, talvez o perdão é a terapia das terapias, né? O perdão. O perdão, né? Você Porque a pessoa se liberta também, se né? liberta, Se desse sentimento como se fosse uma flecha voltada para ele mesmo, um sentimento que desequilibra, que desarmoniza. Quando você perdoa, você tira um peso. Quer dizer, essa é a abordagem holística, né? Tratar não só o físico, que você vai dar um alívio sintomático para a pessoa, mas tratar também esses sentimentos que estão desequilibrando a pessoa. Essa é a abordagem a nova abordagem, o espiritismo e a espiritualidade, né? O espiritualismo, né? Tanto que nas faculdades hoje em dia, nos Estados Unidos, 90% das escolas médicas já tem a disciplina medicina e espiritualidade. Não é espiritismo, não sei se você falar em espiritismo, Kardec, espiritualidade, quer dizer, a importância da sua espiritualidade, do seu sentimento, né? Sentimentos mais profundos, da sua relação com Deus, relação com o próximo, do seu amor, né? Despertar o amor dentro de você. Essa espiritualidade, 90% das escolas, no Brasil nós já temos talvez umas 5 ou 6 escolas, na USP já tem disciplina de medicina e espiritualidade, aqui na nossa UFES já tem, o doutor Atílio esteve aqui, né? Um curso de medicina e espiritualidade também, e isso está havendo um movimento muito grande, como você falou, dessa tomada de nova posição, de abordar o indivíduo na sua integralidade. Né? Ou seja, essencialmente quando a pessoa se perceber doente, que já é um grande passo, né? É um grande passo perceber doente, nem sempre. Ela tem que atinar então para o fato de que aquilo que está manifestando no corpo dela tem raízes mais profundas lá na sua alma. Exatamente. Lá na sua alma. Exatamente. Aí a questão do que você falou do perdão, se libertar também do egoísmo, da raiva, do ressentimento, Exatamente. ansiedade, né? Hoje nós temos problemas de ansiedade seríssimos no nosso ritmo urbano. Depressão. A depressão ela tem uma característica, ela atua, ela dá altera a divisão celular, né? Ela atua na mitose celular. Então ela tem implicação direta na imunidade, causas de doenças oncológicas, câncer. Então, é uma coisa que nós precisamos trabalhar. O câncer mesmo é definido como doença da alma, né? Doença da alma. Uma doença da alma. Agora, aqui é lógico que a gente não está querendo julgar ninguém, né? Incriminar ninguém. Mas todos aqueles que estão aí portadores de alguma doença desse tipo, ter consciência de que isso é muito importante, saber que nós construímos as doenças, não no sentido de a pessoa se abater, de se culpar, de se julgar, de se ficar abatida com isso, mas de assumir um poder. Fazer novas escolhas. Novas escolhas. Aí você reflete, sabe, se eu contribuir para me adoecer, eu também tenho o poder de me curar. Essa que é a grande sacada da coisa. Se você se adoeceu, você também tem o poder de se curar, desde que você inverta a situação. No momento que você está convivendo com ódio, despertar o amor, perdoar, ser tolerante, compreensivo, solidário. Eu que convivo na área Na verdade, a gente sempre precisa do outro, né? Sempre precisa do outro. O outro tem que estar aí. Se o outro não estiver aí, a gente não consegue. Para o mal ou para o bem. É verdade. O grande problema hoje, eu falei do coração, eu convivo com doenças cardíacas, é o isolamento. É é individualismo. As pessoas que começam a se isolar, as pessoas que cultivam egoísmo, apego às coisas, que não compartilham, que não socializam, têm dificuldade no chakra do coração. E o chakra do coração está ligado à relação mútua entre as pessoas. E quando você sacrifica isso, você desequilibra o chakra do coração. Vem o infarto, vem a hipertensão, vem a arritmia, que está ligado então com o relacionamento afetivo entre as pessoas. Doutor Wilson, muito agradecido pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos, novamente. Obrigado, Eustáquio. E a gente queria aqui deixar a nossa mensagem aqui de fé, né? As pessoas que estão necessitadas aí, que buscando, né, essa reforma de sentimento, nós nos aproximamos de Deus, né? Essa entidade, esse Pai de amor, né? Que é a fonte de todas essas energias curativas que nós conhecemos. Basta nós nos servirmos de canais, né? Ligar a nossa tomada a Ele, que nesse sentimento de fé, de comunhão com o Pai, que nós vamos obter essas energias curativas que, na realidade, estão presentes aí, que nós
captamos pela nossa dificuldade de desenvolver o amor ainda. Em 9 minutos, nós contamos com a presença do cardiologista Wilson Ayubi. Até já. Sou passageiro.